Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. Nessa aula eu vou falar sobre dois tópicos importantes que aparecem nas provas de concurso. O primeiro é seno e cosseno dos ângulos complementares. Esse conceito às vezes aparece de maneira sutil em algumas questões, inclusive na nossa lista tem algumas questões interessantes que abordam esse tema. O que seria, primeiramente, ângulos complementares? De maneira simples, vamos supor que eu tenho dois ângulos x e y. Se eles são complementares, a soma dele vai dar 90 graus, ou seja, x mais y é igual a 90 graus. Esse aqui é o conceito de ângulos complementares, ou seja, um ângulo é complemento do outro. Nesse caso, o seno de x é igual ao cosseno de y, vai ser sempre assim. Então, observe nossa tabelinha aí. Se eu escrever, ó, vamos supor se eu pego 30 e 60. Então, ó, 30 graus mais 60 graus é igual a 90. Isso quer dizer que 30 e 60 são ângulos complementares. E ao analisar a nossa tabela, eu percebo simplesmente que o seno de 30 graus ele vai ser igual ao cosseno de 60 graus. É fácil verificar isso na tabela, é só olhar. Então, o seno de 30 graus é 1 sobre 2, o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Ou eu posso escrever ao contrário, pessoal, que é muito importante também, que o seno de 60 graus ele é igual ao cosseno de 30 graus. Então, o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, de certa maneira, para você treinar isso, então basta você só saber, no caso, o valor do seno. E aí você usa esse valor de complementar para encontrar o cosseno. Como assim, professor? Então, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. E aí, usando o complementar, você sabe que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o complementar de 45 é 45. Então, também vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Quem é um complementar de 60? 30 graus. Então, na prática, você só precisa saber o valor do seno. E aí você usa o complementar para encontrar o valor do cosseno. A gente vai fazer algumas questões que envolvem isso, que você vai ter que trocar o seno pelo cosseno. São questões um pouco mais elaboradas. Então, inclusive, baixa a nossa lista aí, tá aí na descrição do vídeo, começa a responder as questões. Show? E vamos para o nosso último conceito, que são relações trigonométricas. Existem outras, quando a gente falar isso na circunferência, eu vou trabalhar com outras relações trigonométricas, mas bora falar sobre as duas mais importantes. A primeira relação diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Não vou provar isso, só vou mostrar que isso é verdade. Em algum momento desse vídeo, eu pronunciei um pouco estranho. Eu pronunciei assim, ó, seno quadrado de x. Mas a pronúncia correta é o quadrado do seno de x. Mas segue o vídeo aí, tá bem legal. Uma coisa importante que você tem que perceber é que observe que aqui é x e aqui é x. Então, ele está dizendo que os ângulos têm que ser iguais. Então, observe, aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. E tem que estar sendo esse resultado elevado ao quadrado. Então, essa soma vai dar 1. Eu já vi algumas questões de prova só cobrar isso. Isso aqui vai dar 1. Bora mostrar que isso é verdade? Então, a gente sabe da nossa tabela que o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Só que aqui tem uma notação de trigonometria assim, ó. Seno ao quadrado de 30 graus. Isso quer dizer o seguinte, que eu estou elevando ao quadrado o valor do seno de 30 graus. Então, estou elevando esse valor aqui ao quadrado. A gente sabe que 30 graus é um ângulo notável. Então, nesse caso, o seno de 30 graus na nossa tabelinha é 1 sobre 2. Deixa eu escrever isso mais organizado. Continuando mais, aí eu vou elevar ao quadrado o cosseno de 30 graus. E a gente sabe que o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus. Então, eu vou levar ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2.
Então vamos calcular aqui 1 sobre 2 ao quadrado. Você vai fazer o quadrado de 1, que é 1, usando a propriedade. O quadrado de 2 é 4. Mais, mesmo processo, vou usar a propriedade. Que propriedade você está usando, professor? Olha essa propriedade de potência aqui, ó. A sobre B ao quadrado. Isso aqui eu faço o quadrado do primeiro dividido pelo quadrado do segundo. Propriedade de potência. Lógico, eu poderia calcular por definição também, que vai chegar ao mesmo resultado. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3, pessoal. 2 ao quadrado vai ser 4. E agora sim, eu vou somar frações com o mesmo denominador. Então, observe que aqui é 4 e aqui é 4. Então, nesse caso, a regra é clara. Eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Como treino, eu fiz com o ângulo de 30 graus. Faz com 45, 45 e faz com 60 e 60. Tem que dar 1. Isso tem que ser a coisa mais fácil do mundo. Desculpa falar dessa maneira. Porque aí você vai estar bem em matemática básica. Então faz esse exercício em casa aí. Para quem tem dúvida, não conseguiu fazer, eu tenho um membro no canal de R$3 e nesses R$3 eu tiro dúvidas. Tanto pelo WhatsApp e geralmente eu marco uma aula para discutir algumas questões. Ok? É só se inscrever aí vai ter um link do grupo do Telegram. Mas vamos seguir aqui nossa aula. Então, provamos entre aspas, mostramos que realmente quando os ângulos são iguais, eu somo os dois vai dar 1. Daqui a pouco eu explico para que aonde a gente vai utilizar isso aqui na prática. Vamos para a segunda relação, que é também bastante importante, é a tangente. A tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Então, os ângulos têm que ser iguais. Então, vamos, por exemplo, vamos calcular a tangente de 30 graus. A gente sabe que na tabelinha, 30 graus é um ângulo notável e a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Só que vamos usar essa relação. Tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus. Eu vou reescrever assim, ó, tangente de 30 graus. Eu já sei a resposta, mas eu quero mostrar que realmente funciona aqui essa relação. Então, na tabelinha, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Divisão de fração é a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui eu tenho um produto de fração, então eu posso simplificar por 2 que dá 1, por 2 que dá 1. E aí eu cheguei a 1 sobre raiz quadrada de 3. E nesse caso, quando eu tenho uma raiz embaixo, é interessante racionalizar. Não é que seja obrigado, mas é interessante racionalizar. O que é racionalizar? Como aqui é raiz quadrada de 3, eu vou multiplicar embaixo por raiz quadrada de 3 e em cima por raiz quadrada de 3. Na verdade, eu estou multiplicando isso aqui por 1, né? Porque isso dividido por isso dá 1. Então, não altera a fração. Só escrevo lá de forma diferente. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3. Se alguém não entendeu a racionalização, pode falar aí que eu gravo um vídeo explicando isso aí. Ou se inscreve aí no membro de R$3 que a gente marca um tira dúvida. Ok? Então, deu certinho. Então, essa relação é válida. Lógico, a gente não prova essa dessa maneira. Vamos fazer duas questões simples aqui. E aí a gente mata o assunto aqui e a gente vai responder 50 questões da lista para vocês treinarem. Aqui um exemplo simples. Então observe o seguinte. Ele dá o valor do seno e pede para você achar o cosseno. Então, uma técnica interessante, lógico, você pode usar um outro raciocínio aqui, mas uma técnica interessante é toda vez que ele te dá o valor do seno, você encontra o valor do cosseno usando a relação fundamental. Ou seja, a gente sabe que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1. E observe que ele deu o valor do seno, então eu vou substituir aqui, ó, 3
sobre 5 ao quadrado. Então, vai ser sempre assim. Se ele te dá o valor do seno, você encontra o cosseno. E aqui, observe que eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, onde minha variável é cosseno de x. Vamos resolver isso aqui. Vou aplicar a potência aqui, ó. Meu processo vai ficar 9 sobre 25, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Resolvendo, eu tenho cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25. Então, aqui eu tenho diversas maneiras de resolver isso aqui. Vou passar uma técnica bem tranquila. Observe que esse 1 eu posso escrever como 25 dividido por 25. Não é verdade? Porque 25 dividido por 25 é 1. Professor, por que você fez isso? Porque a outra fração, o denominador é 25. E aí os denominadores vão ser iguais. Nesse caso, é só repetir o denominador e subtrair os numeradores. 25 menos 9, 16. Tem outra maneira de fazer isso? Tem. E agora, quando eu chego aqui, eu vou fazer cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. Cosseno de x é igual a mais ou menos. Então, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. Esse mais ou menos quer dizer que o valor pode ser positivo ou negativo. Então, o valor que assume aqui o cosseno pode ser tanto positivo como negativo. Quando somar vai dar 1. Só que acontece o seguinte. Nesse momento eu estou trabalhando com trigonometria no triângulo retângulo. E o cosseno sempre vai ser positivo. Quando a gente trabalhar com trigonometria na circunferência, eu explico isso com mais calma, ok? Então eu vou desprezar o valor negativo e só vou trabalhar com o valor positivo. Então o cosseno de x tem que ser 4 sobre 5. Então, observe que ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o valor do cosseno. Como aqui não é um ângulo notável, eu não sei quem é x. Vamos fazer mais um exemplo simples? Um outro exemplo simples, o seno de x é igual a 1 sobre 2. O valor da tangente de x. Pessoal, observe o seguinte. Responde para mim, quem é esse ângulo aqui? Então, aqui você já sabe que esse ângulo aqui é de 30 graus, porque o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Lógico, olhando nossa tabelinha ali, a tangente de 30 graus vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. Lógico, eu botei essa questão proposital e vamos resolver da forma algébrica as duas relações métricas que a gente tem. Então, a primeira é o seguinte, a gente já sabe que o quadrado do seno de x mais o quadrado do cosseno de x é igual a 1. Ele deu o valor do seno, já vou fazer direto, 1 sobre 2 ao quadrado vai ficar 1 sobre 4 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 4. Tem gente que já faz direto, faz 4 vezes 1 menos 1, 3 sobre 4. Não há problema nenhum, quem está mais avançado. Vou usar aquela técnica que eu expliquei para vocês. Vou escrever cosseno ao quadrado de x é igual a 4 sobre 4 menos 1 sobre 4. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a denominadores iguais, repete o denominador e, nesse caso, subtrai os numeradores, 3 sobre 4. Uso a mesma técnica de equação do segundo grau incompleta. Cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 4. Desprezei já o valor negativo. Eu vou dizer que cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Pronto. Encontramos o valor do cosseno. E agora, professor? E aí a gente vai usar
A gente já sabia porque era um ângulo notável. Mas vamos usar a relação da tangente. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Inclusive, eu já fiz esse exemplo, né? Então, é só substituir. Então, a questão falou que o seno é 1 sobre 2 e o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, divisão de fração, a primeira vezes o inverso da segunda, e chegamos a o valor da tangente de x. Eu não vou resolver direto porque eu já fiz esse exemplo. Então vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3. Quem não conseguiu é só voltar ao vídeo e ver como a gente fez isso aqui. Tranquilo? Então, ó, baixa a nossa lista. Deixa eu mostrar a nossa lista aqui para vocês. Tá aqui, ó, só para mostrar onde está a nossa lista. Você vai clicar aqui, ó, mostrar mais. Tá aqui, ó, nossa listazinha. Tá no Drive. É só clicar nesse Drive. Aí você vai aqui abrir a lista. Bom, baixa, ó, tá organizadazinha, botei por nível, vendo bonitinho, é só bastar diversas questões, começar a resolver. Eu vou resolver todas essas questões. Algumas questões são simples, só para dar um reforço, que isso é importante, mas eu mapeei todas essas possibilidades dessas questões de trigonometria no triângulo retângulo que pode cair na prova. É lógico que pode aparecer uma questão misturada, aí não vai estar aqui, ou seja, depende de outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai começar a resolver as questões da lista aí. Eu já resolvi até, acho que até a questão 4. Valeu!